Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre vida e liberdade. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, nós estamos fazendo esse programa baseados no último discurso em que o excelentíssimo presidente da República Federativa do Brasil, ainda uma democracia, falou que nada é mais importante para ele e seus ministros do que a defesa da liberdade. Caramba. E aí, Alexandre, eu estava ouvindo esse discurso no carro, eu falei, ué, mas não é um governo cristão? E o bem maior para um cristão não é a vida? E aí bateu os pinos, eu falei, eu preciso conversar com o Alexandre sobre isso. E aí estamos nós. Tá certo. Vamos então, né? Na loucura, no desespero e no delírio. Muito bem, Alexandre. Acho que essa conversa vai ser mais rápida. Sinto eu no meu coração, não é? Pode ser que seja, pode ser que não. Mas o jogo é teu. Nunca é. Eu preparei, Pedro, um pinga-fogo. Que ele é pouco continuação do último programa, que era a carioquização do Brasil. E eu falava... A capa mais bonita de todos numa conversa, hein, Alexandre? É, feita pela Alice no Paintbrush. Ou algo do tipo. Na verdade, aquilo ali eu tirei do Gartic, alguém que desenhou o Zé Carioca do Gartic, e aí é um mais feio que o outro, eu optei pelo mais feio. É, notas. Mas é o Zé Carioca chorando, né, de tristeza. Tá certo, se desfazendo, liquefazendo. Então, como eu falei que a gente é tudo carioca, o pinga-fogo, Pedro, consiste em eu dizer um gentílico brasileiro e você vai me explicar esse gentílico colocando na frente carioca. Tipo, eu vou falar assim, paulistano, aí você vai falar assim, carioca reverso. Entendi. Ou carioca cinza, entendeu? Entendi. É isso. Vai ser difícil isso aqui, hein? Vai nada. Vamos lá. Facílimo. Então vamos lá. Manda bala. E aí pode ter turno e retorno. Tá bom, então. Então vai. Bora. Seco pra você, Pedro Luiz. Gaúcho. Carioca que faz churrasco. Boa. Soteropolitano. Carioca com muito mais ginga. Capixaba. Queria ser carioca. Brasiliense. Os carioca que não presta foram pra lá. Belo Horizontino. Carioca sem praia. Macapaense. Carioca longe. Depende do ponto de vista, lógico, né? Depende do ponto de vista. Ludovicense. Ludovicense? O que é Ludovicense? Quem nasce em São Luís do Maranhão. Ah, é? Ludovicense? É. Olha aí. Segundo as internets. Tá bom. Bom, é o carioca do Flávio Dino. E do Lisboa. Não, é São Luís do Maranhão. Boa. Apesar de que o Flávio Dino é do Maranhão, do estado, né? Não de São Luís, né? Mas a gente releva. Releva. Eu vou fazer a volta agora pra você, mas em vez de carioca, vamos fazer Ceará, que eu sou filho de cearense. Cearense. Vamos lá, então. Seco pra você, Alexandre. Ludovicense. Cearense que escuta reggae. Boa, os maranhenses são, de fato, os caras que mais gostam de reggae. A Jamaica brasileira. Pois é, macapaense. Cearense que mora perto da Bolívia. Boa. Ou cearense bolivariano. Bolivariano. De pé, vítimas da fome. Vamos lá. Belo Horizontino. Cearense que come pão de queijo. Sul-Mato-Grossense. Cearense pantaneiro. Boa. Brasiliense. Neo-cearense. Neo-cearense. Capixaba. Cearense pneumático. Olha aí que bonito, hein? Soteropolitano. Cearense original. E por fim, gaúcho. Cearense de bombacha. Eu sabia. A bombacha ia vir de um jeito ou de outro. Chega, Alexandre. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos pro tema. A vida é o atributo principal de Deus. Pela analogia com a nossa vida,
podemos entender algo de Deus. Ele também vive. Vive e é fonte de vida. A vida mostra-se fecunda, expansiva. A vida cria mais vida, multiplica-se. A consideração da nossa vida nos permitirá entender alguma coisa de Deus, e a consideração da vida de Deus nos permitirá entender melhor o que é a nossa vida. Jesus diz: eu vivo e vós vivereis. Essa é a nossa esperança e nossa confiança no Espírito Santo. Se nos perguntamos o que faz o Espírito Santo, a resposta é: ele dá a vida, liberdade, dom da palavra, força para agir, cria o povo de Deus. Bom, você acabou de ouvir aí um trecho de um teólogo belga, brasileiro também, o padre José Comblan, em sua obra A Vida em Busca da Liberdade, publicado pela editora Paulus, não é? E aí, me chamou a atenção, como eu disse lá no começo do programa, o pronunciamento do presidente. Vamos colocar aí o finalzinho do pronunciamento. Ouve aí. Todos os nossos 22 ministros consideram o bem maior de nosso povo a sua liberdade. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E nesse finalzinho aí do pronunciamento, o presidente deixa claro que nada é mais importante para ele e para os seus ministros do que a defesa da liberdade. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. E aí, isso me encafifou, sabe, Alexandre? Não me encafifou tão somente na hora, mas me encafifou num geral. Eu fui pesquisar, eu fui olhar, porque eu falei assim, caramba, mas curioso, o Bolsonaro se coloca como um governo tão cristão, não é? Tão cristão. Colocou um trecho bíblico como lema da sua candidatura, não é? Aliás, os PMs de Brasília recentemente numa formatura colocaram Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Só faltou o restante das PMs responderem: conhecereis a verdade vos libertará. E eu fiquei pensando, mas para um cristão, o valor maior é a vida ou é a liberdade? Por William Wallace era a liberdade, eu lembro, assisti Coração Valente. Claro. Mas não é um contrassenso, não é? Para um governo que se diz tão cristão, de repente dizer que o bem maior é a liberdade, uma vez que na defesa da vida ele já falhou? Olha, Pedro, a gente podia encerrar esse podcast dizendo o seguinte: para quem começou a campanha se dizendo defensor da vida e é campeão de morte, não é difícil que termine esse governo alardeando sobre a liberdade e acabe por matar a liberdade. Sim. As coisas se desenham desse jeito, né? Então, uma hora ele defendeu a vida e hoje as pessoas morrem aos milhares. Hoje ele fala sobre a liberdade e muito provavelmente está arquitetando para nos tirá-la. Eu acho que é a verdade. Eu acho que de fato isso é muito real, assim. Se a gente olhar as coisas, é meio que o presidente do Brasil tá tentando fazer, não é? Que é o quê? Vai elencando uma coisa e vai tirando, elencando outra e vai tirando. Então você aí que ama a sua liberdade e diz que o presidente está zelando por ela, toma cuidado, porque é a próxima coisa que ele tá tirando, não é? Porque assim, sim, é um contrassenso, não é, Alexandre? O que nos resta é analisar essa incoerência discursiva. Então, eu acho que isso é o ponto principal. Porque se a gente olhar aquilo que é a base do governo, né, do presidente atual do Brasil, a gente pode perceber que ele mobiliza, e aí a gente pode lembrar do programa passado, uma gama muito grande de cristãos e cristãos evangélicos, mas de cristãos mais conservadores. E isso tem a ver não só com evangélicos, mas também com católicos. Há padres que vão lá no cercadinho, há padres que defendem com unhas e dentes o discurso do presidente do Brasil. Mesmo o número de mortes chegando perto de 500 mil. Mas é que essa turma foi capturada pelo discurso pró-vida, não é? Precisamos defender as nossas crianças, sobretudo as crianças vítimas do aborto. A gente já fez um programa sobre isso lá atrás, nem lembro mais quando foi, né, Alexandre? Sobre a defesa da vida, não é? Tem lá o cara do Green Mile na capa, né? O cara que morreu lá, o negão grandão.
Mas a gente precisa lembrar isso, porque o que nós vemos é o presidente do Brasil cada vez mais se afastando daquilo que é o seu próprio discurso cristão. E isso, uma hora ou outra, vai bater na porta do cristão. Ou ele vai defender as suas convicções, ou ele vai falsear as suas convicções para continuar defendendo o presidente, para continuar defendendo o mito, para continuar defendendo aqueles que ele consideram o mais cristão de todos os presidentes. Mas isso também é uma coisa arquitetada, não é, Alexandre? Rapaz, olha, é muito difícil tudo isso, né, Pedro? Porque você fica pensando, será que o presidente tem alguma convicção, né, religiosa? E será que essas pessoas que o defendem têm alguma convicção, de fato, seja religiosa, seja política, né? Ou nós estamos vivendo aí numa torrente de bravatas, sabe? Que no fim não tem coerência nenhuma, né? Não tem fundo moral nenhum, apesar de todo o discurso moralista. Porque, sabe, é difícil você ver um cara que se diz cristão tão boca suja, né? Um cara que se diz cristão que debocha de tudo e de todos. Então, desrespeitoso com as mulheres, né? Desrespeitoso com mulheres, com pessoas de orientação sexual diferente da sua. Cara, é muito evidente de que cristão esse cara não é, né? Então, se você é cristão e tá defendendo esse cara com unhas e dentes, você tá se afastando do seu próprio cristianismo, né? Sim. E aí, o que sobra disso tudo, né? É nós encararmos de que o cristianismo passa por essa adesão de crosta, sabe? Não passa por uma adesão profunda e tal, que atinge o cerne da existência. Não, é algo que fica simplesmente ali, né? Na crista da onda. É um cristianismo de perfumaria, não? Um cristianismo de perfumaria, de epiderme, um cristianismo fashion, né? Então, um cara... Olha, eu não sei se você lembra, Pedro, mas na campanha eleitoral do Bolsonaro, alguém já levantava a bola de que ele foi se batizar lá no Rio Jordão. Sim. E aí, cara... Com aquele último candidato a presidente que houve lá, que era pastor Everaldo, preso hoje em dia. Pastor Everaldo. Pois é, e olha só, o cara depois falou, não, mas eu sou católico. Você percebe que assim, o cara troca de vertente e troca de posição como quem troca de terno, se bem que ele não gosta muito de usar terno, né? Mas é isso, né? Sim. Então, quem defendeu a liberdade hoje defende, ou melhor, quem antes defendia a vida hoje defende a liberdade acima de tudo, amanhã vai defender o poder. É isso. Há um quê religioso aí também, não é, Alexandre? Daquilo que é o seguidor do presidente. O bolsonarismo se tornou uma religião. Eu acho que a gente precisa enxergar as coisas sob esse ponto de vista. Há hoje um movimento, não é, desse fascismo que é o atual governo do Brasil, de capturar a alma do brasileiro. No que a gente se refere a isso? A gente falou muito sobre a carioquização do Brasil no programa passado, e agora em meio a essa programação aqui, né, a gente ouve as histórias aí de seleção brasileira, Copa América, mudança de técnico, porque na verdade o que essa turma quer é exatamente isso, captar a alma. O fascismo fez isso com a Itália, né? O nazismo fez isso com a Alemanha, e assim, não estou dizendo que é nem fascismo nem nazismo, porque é um neofascismo à brasileira, é um fascistoidismo à brasileira, não é? E eu não tenho nenhuma vergonha... Que não tem nada de novo também. Que não tem nada de novo. É um populismo, é um neofascismo, e ele quer capturar a alma do brasileiro. Então ele quer definir o que é brasilianidade. Também há isso, não é? Até no futebol isso quer acontecer. E os seguidores, eles acabam sendo capturados por esse discurso que é quase um discurso religioso. É uma religião, não é? Porque todo um grupo de líderes religiosos captou ou cooptou seus seguidores em direção ao Bolsonaro, não é? Eu
falei que não ia falar o nome desse cara e acabei falando. Então vou continuar falando, né? E cooptou. Lembra lá do pastor, não é? O Silas Malacheia, não é? Em que falava que Deus escolhe aquilo que aos olhos do mundo é insensato, não é? E que ele é um escolhido por Deus, e há um número de pastores, um número de líderes religiosos dizendo, ou seja, e ele soube captar isso muito bem. E ele transformou todo o discurso dele num discurso religioso, num culto religioso. E a partir do momento em que ele vai se apropriando, né, da cultura, ele vai se apropriando do futebol e das pautas e das discussões, tudo é discurso religioso. Hoje eu ouvi a Natuzaneri dizer uma coisa que parece muito simples, mas é verdade. Se o presidente do Brasil disser aos seguidores que o céu é azul, eles vão acreditar. Se amanhã ele disser que o céu é vermelho com bolas azuis, eles vão dizer que sim, o céu é vermelho com bolas azuis. Se no outro dia ele disser que o céu é, na verdade, todo vermelho e sempre foi vermelho, as pessoas vão dizer, é verdade, o céu sempre foi vermelho e o presidente do Brasil tem razão. É uma mudança de discurso religioso. Tem uma questão de método aí, Pedro, que fica muito evidente de como você pode ser cristão e ao mesmo tempo dessa nova religião chamada bolsonarismo. Aí quando alguém pode falar assim, então não é cristianismo? O pior é que é. Se você pensar que, por exemplo, na Alemanha nazista, ali estava uma nação cristã, quando você pensar na Itália fascista, ali também estava uma nação cristã, o Brasil de quando você pensa na colonização do Brasil. Tantos outros exemplos, né? Por quê? É simples. Você coloca Jesus de fundo, né? Como um pretexto ou como uma religião ancestral, e você coloca como filtro para você conseguir ver todas essas esse arcabouço religioso antigo, o bolsonarismo, né? Ou você poderia colocar também o lulismo, né? O pessoal gosta de falar aí no lulismo, que eu acho que é meio calhordice, mas às vezes faz algum sentido, né? Se você tá colocando um Messias na frente e Jesus no fundo, quer dizer, Jesus acaba virando o adereço, né? Você acaba usando todo um recurso aí de uma outra religião para reafirmar a sua, porque aí, se alguém perguntar, você fala, não, mas eu sou cristão, né? E aí faz sentido você ser pró-arma, por exemplo, e ser cristão, faz sentido você ser pró desmantelamento dos organismos públicos, porque você é a favor da privatização, você gosta de ver a Amazônia pegando fogo e se diz cristão por conta disso, porque você não quer saber de fato de cristianismo, você quer saber do novo Messias. Eu acho que só uma pontuação, acho que é importante só aprofundar isso, não é? Quando o Alexandre fala aí bolsonarismo, lulismo, não é que se coloca aí em posição de igualdade, não é? Como líderes Bolsonaro e Lula, até porque nenhum líder no Brasil é como o atual presidente do Brasil. Nenhum contribuiu para que se espalhasse o vírus como aconteceu, nenhum governa de maneira errática como esse governa. O que o Alexandre está dizendo, e eu acho que isso também é importante, é quando você coloca o culto a uma personalidade. Ou e aí você tem bolsonarismo, lulismo, trumpismo, chavismo. Ou você acha que vai resolver um problema com um antídoto que é somente o oposto, mas simetricamente igual. Não resolve, né? Sim. Agora, partindo para aquilo que é o próprio discurso religioso, eu acho que importante é lembrar isso, não é? Para nós que cremos, Deus não é o Deus da liberdade, é um Deus que liberta, mas não é um Deus da liberdade. Deus é, antes de tudo, Deus da vida, né? Se a gente olha o início, não é, da narrativa de Gênesis, a gente tem aí um programa todo sobre Adão e Eva, além da lenda, né, falando um pouco aí da teologia da criação e tudo.
Deus aparece como um grande criador e criador de vida. Cria o mundo, não é? Cria os seres, cria as criaturas e dota ela de liberdade. Apesar de que a liberdade é também sempre um problema do ponto de vista bíblico, não é, Alexandre? É sempre um problema. Porque o que é a liberdade, não é? Até que ponto existe... Então, é um problema terrível não só na filosofia, não só na moral, não só na ética, mas é um problema sério também dentro da teologia. A liberdade é bem complicado, não é? Mas Deus aparece como um Deus da vida. É um problema teológico tão grande quanto a vida. Sim, exatamente, porque assim, a gente tem a questão do livre-arbítrio e se fala muito disso, não é? Mas o próprio livre-arbítrio é um problema filosófico tremendo, não é, Alexandre? Aliás, Santo Agostinho se debruça sobre esse problema em muitas obras, não é? Então, quando você pega aí as discussões científicas, aí fazendo eco ao Comblan, né? As discussões científicas atuais, a vida é uma questão dada, né? É uma questão superada. O que é a vida? É um conglomerado de células de carbono estáveis por um tempo e depois vão se desfazer, né? E o que é a liberdade? A liberdade é essa falsa sensação de que somente o homem, né, possui de estar fazendo escolhas, mas quando na verdade todo mundo sabe, ou todo cientista sabe, que na verdade o seu cérebro está condicionado às enzimas, aos hormônios, a uma série de repetições que foram feitas que geraram certos condicionamentos que dão essa sensação de que você tem uma personalidade, uma consciência e, consequentemente, uma liberdade. Então, do ponto de vista da ciência, nem vida e nem liberdade existem, né? Fundamentalmente. Mas, daquilo que é o ponto de vista teológico, é uma discussão a ser feita, não é, Alexandre? Primeiro, Deus que se apresenta como um Deus da vida. Eu acho que vale a pena a gente fazer um resgate desse pensamento, não é? Porque, vamos lá, na mesma obra evangélica em que Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, não é? Utilizado aí pelo presidente do Brasil. E, assim, você pode pegar tanto um trecho quanto o outro, tirar ele dos contextos e usar ele como lema. Isso é muito fácil fazer na Bíblia. Tem até justificativa para você matar, se você quiser, na Bíblia, não é? É para não comer camarão, você tem justificativa na Bíblia. Mas é fato que a vida é o bem primordial. Quando Jesus diz que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, ele fala de ressurreição. A ressurreição é garantia de vida eterna, não é? Jesus não ressuscitou para depois os discípulos andarem em plena liberdade, até porque o destino de todos os apóstolos, menos João, foi serem privados de liberdade e, por fim, privados da própria vida, não é? Mas há toda uma discussão a respeito do que é mais importante, vida ou liberdade, vida ou liberdade. Mas se a gente olha aquilo que é a ontologia ou aquilo que é revelado, ou dado revelado do próprio Deus, Deus é um Deus da vida. Então, o cristão que pesa na balança que a liberdade é o bem mais importante, ele está caindo aí numa contradição daquilo que é a própria revelação divina, de que a vida é mais importante. E aí, coloca-se em contradição o discurso do presidente do Brasil, que se diz o mais cristão de todos os tempos. Já que ele não consegue mais cuidar da vida, ele não consegue mais zelar pela vida, nenhuma vida, porque agora mães grávidas estão morrendo de Covid, o que ele vai fazer? Bom, eu não consigo, eu fracassei no cuidar da vida, deveria fazer isso, dando armas ou fazendo qualquer outra coisa. Então agora eu vou dizer que a minha prioridade é liberdade. Liberdade para você fazer o que quer, não é? Liberdade para sair, para furar a quarentena e o caramba 4. Liberdade de religião. Mas ele assume esse discurso porque ele falhou naquilo que é o discurso, a defesa primeira, não é? De um discurso cristão. Não faz o menor sentido você sobrepor a liberdade à vida, porque quando você começa a ver essas definições, sejam teológicas, sejam filosóficas, você muito facilmente
gente vai ver que a liberdade, ela é um estado de vida, né? Ou ainda uma qualidade de vida. Sim. Se você pensar que o contrário da liberdade é o não ter liberdade, né? Ser preso ou, né, ser privado da liberdade ou ser cerceado dos direitos de escolha, então você vai pensar que isso só faz sentido se você está vivo. Não existe liberdade para os mortos, pelo menos não que a gente saiba na nossa qualidade de existência, né? Talvez depois da morte nós possamos até pensar, né? Ou descobrir que existe uma liberdade para além da vida, mas da vida. Mas essa liberdade ela acontece na vida então, eterna e na vida de Deus. A gente só vai saber disso, Pedro, lá do outro lado. Do nosso ponto de vista, da nossa visão limitada, a gente sabe, inclusive, que a morte é um ponto final de liberdade, né? Inclusive, a doutrina cristã vai te dar essa noção de que viva bem essa vida, porque é ela que garante ou não o que acontecerá depois, né? De qualquer forma, isso é uma coisa complicada do ponto de vista teológico, porque, então, se a nossa vida eterna é determinada por esta, então nós só temos liberdade nesta vida, né? Mas pra gente não se prolongar nessa divagação, né, teórica aqui, o importante é a gente pensar nisso agora, né? Pra gente chegar aí a uma questão de coerência. Bem, se nesta vida, neste aqui e agora, eu não tenho liberdade, né? Significa que esta minha vida, ela está sendo pobre, né? Nós podemos dizer, inclusive, uma sobrevida. Porém, contudo, não obstante, uma sobrevida ainda é melhor do que a morte, né? Ainda que você estivesse preso alguns anos em Carbonita, se lhe foi preservada a vida, parabéns a quem te prendeu na Carbonita, entendeu? Se existe a possibilidade de um dia você ser descongelado ou descarbonitizado, beleza, né? Se a outra opção é zero vida, de pouco adianta a liberdade que sobrou, porque é a liberdade de outro e não a sua. E de nada também adianta, né? Porque fala, não adianta você ter vida e não ter liberdade. Mas, de novo, a liberdade, ela é muito relativa, porque você não pode dizer, por exemplo, que a liberdade de alguém que mora na Cracolândia é a mesma liberdade sua que está aqui nesse momento ouvindo esse programa. Não é. E as opções dadas de liberdade não são as mesmas, então isso mostra o quanto esse conceito de liberdade também ele se torna relativo. Liberdade por quem, pra quem e como. Alexandre, vamos perder um dinheiro, a gente já volta? Vamos nessa. Quero viver, nossa graça temos, é porque não esquecemos, queremos cuidar da vida, já que a morte está parida, um dia depois do outro, numa casa enlouquecida. Digo de novo, quero dizer, a morte não é vingança, beijo e balança, e atrás dessa reticência, quero viver, quero viver, tenemos. Quero viver, nossa graça tenemos, é porque não esquecemos, queremos cuidar da vida, já que a morte está parida, um dia depois do outro, numa casa enlouquecida. Digo de novo, quero dizer, a morte não é vingança, beijo e balança, e atrás dessa reticência, quero viver, quero
quero viver, queremos, quero viver, tenemos. E nesse episódio, nós estamos falando sobre vida e liberdade, e já ficou bem claro que geralmente quando a pessoa está querendo defender liberdade antes da vida, está querendo defender a liberdade de alguns, né? Então, quando fala assim, olha, nós temos que criar mais cadeias, geralmente é para que alguns poucos possam andar muito despreocupadamente. E o preço disso é que alguns outros tantos, privados de sua liberdade, apodreçam ou tenham o pior tipo de vida possível, né? Sem ameaçar aqueles primeiros. E isso tem tudo a ver com um estilo econômico, filosófico, um estilo de vida chamado liberalismo, né? Que por definição quer se dizer defensor de liberdades. Sim. Mas qual liberdade é essa, Pedro Luiz? Então, de novo, não é? Qual liberdade? Da mesma maneira que Pilatos pergunta qual a verdade, né? E o governo fala tanto de verdade, eu pergunto qual a liberdade? Porque ele usa agora, não é? Esse discurso da liberdade de não fazer lockdown, de não fazer distanciamento social, né? De que quem quer sair na rua tem que sair, a liberdade, que está se privando as pessoas de liberdade. Quando, na verdade, quem pode ficar em casa está ficando sim, não é? Não é o presidente e os governadores, é você dar a oportunidade para que as pessoas fiquem em casa e não se contaminem. Grande parte das pessoas tem juízo, não é? A gente tem que lembrar isso. O Brasil é maior que o Bolsonaro e o brasileiro não é o Bolsonaro, não é? Com boa informação, com boa educação, todo mundo vai querer se cuidar sim, não é? Com exceção dos descabeçados, e que não são maioria. A gente tem que olhar para aquilo que não é maioria, não é? Então, ele fala de uma defesa de liberdade, mas a liberdade sob o ponto de vista dele, e ele acha que é isso que se clama. Mas liberdade hoje em dia no Brasil, sabe o que é? Vacina no braço. E essa liberdade está privada, né? Porque chegaram e-mails e e-mails e e-mails de compra, todo o cenário se desenha para que de fato o Brasil fosse uma vitrine de vacinação, porque o Brasil sempre foi muito bom em vacinar, isso não aconteceu. E sabe por que a situação está ruim assim? Porque o governo do Brasil não comprou as vacinas que precisavam ser compradas, desdenhou, falou mal, criou medo, criou pânico, tudo em nome de uma pretensa ou de um pretenso discurso de liberdade. E por que isso? Porque para esse governo é interessante que de fato as pessoas continuem com medo e confinadas. Porque uma vez que a vacina chegar e que as pessoas tiverem a liberdade de verdade, ele sabe que as pessoas vão sair, e saindo elas vão protestar, elas vão fazer pressão e vão fazer as coisas acontecerem como se acontece numa democracia. Mas o que ele quer agora é liberdade para consumir, porque esse é o pensamento do liberalismo. Liberdade para consumir, para viver o livre mercado, é a tal liberdade para se fazer o que se deseja, não é? E nesse sentido, essa liberdade de consumir, ela também não existe. Você tem liberdade para consumir tudo que você quer, Alexandre? Não, nem eu, não é? Tem gente que não tem liberdade para... O Alexandre esses dias colocou isso de maneira fantástica no Twitter. Tem gente que sonha em pedir um iFood. Tem gente que sonha em entregar alguma coisa no iFood, não é? E como é que era a história, Alexandre? E tem gente que sonha em abrir o seu restaurante para vender pelo iFood, e tem gente que quer fundar o próprio iFood, né? O novo, o próximo. Sim. Então, esse exemplo eu achei fabuloso, não é? Continuo achando. É o maior exemplo do que é a liberdade no Brasil. Porque essa liberdade de consumir, de empreender, ela é uma balela. Porque as largadas não são iguais, não é? Essa liberdade é mentirosa. Ela é uma liberdade baseada na liberdade do outro. Porque o cara que quer que todo mundo vá pra rua já tomou vacina em Miami, não é, Alexandre? Em Abu Dhabi.
em Abu Dhabi, em outros lugares, mas sobretudo nos Estados Unidos estão dando vacina pra quem quiser, não é? Não, essas eu tô pessoas já pensando tomaram aqui vacina. no Neymar, no Ronaldinho Também. Fenômeno. Também vão ter a melhor estrutura, o melhor hospital, né? Apesar de que hoje em dia isso não tá valendo de muita coisa. A liberdade que essas pessoas querem, na verdade, é uma liberdade não para consumir bens, mas para consumir vidas. Porque o dono da empresa de ônibus já está vacinado, mas os seus motoristas estão morrendo de Covid. O maior número, Alexandre, de baixas por causa de doença e morte são motoristas de ônibus. Pergunta se algum dono de empresa grande sofreu o que sofreram os motoristas. Liberdade para consumir. Mas consumir o quê? Vidas. Ou se os motoristas tiveram a liberdade de escolher, né? Se ficariam em casa ou não, não é? Sendo que ou você morre de fome ou você precisa trabalhar em condições extremamente insalubres. Essa é a liberdade. Qual liberdade a gente tem, não é? Que Agora, liberdades foram dadas verdadeiramente, né? Tem uma coisa, Pedro, que é muito colada na realidade, né? Porque no fim o discurso sobre liberdade é um discurso ético, né? Sobre o jeito de se fazer as coisas. E não é nada ontológico, não é nada que está na natureza, é algo que você constata na vida humana e você toma certos parâmetros de vida, se você leva em conta ou não, isso que a gente chama de liberdade. E tem uma coisa muito colada na realidade, cara, assim, muito fácil de ver, e você percebe como esse é um discurso imaturo, né, e pobre. Por quê, né? Vou trazer aqui coisas do meu universo. Aqui em casa a gente tem a Alice, que tem 2 anos e 10 meses. E, Pedro, ela aprendeu agora a subir na mesa, né? Ela sobe na cadeira e depois sobe na mesa. Uma criança de praticamente 3 anos, claro que ela quer subir na mesa. É evidente que isso não pode dar certo. Que depois de subir na mesa, ela vai querer testar outros limites. E qual é o meu papel como pai? Assim como é o papel da Renata também, como mãe. Nós falamos, Alice, desce daí agora, né? Às vezes mais calmo, às vezes gritando, né? Porque às vezes a gente se pega no susto de ver a moleca em cima da mesa. E muitas vezes, Pedro, não tem jeito de falar, você tem que pegar e descê-la da mesa, né? Sim. Isso é o que eu tô passando com a Alice dos 3 anos e muito provavelmente é algo muito parecido com o que eu vou passar com a Alice de 15 anos. Vai. Né? Pelos motivos muito parecidos. Mas não pensa nisso agora, não. Pode deixar pra depois. Não, Pedro, mas os mini infartos são recorrentes e constantes. É da vida, né? Só aumenta, sabe? O nível de risco. É isso, né? Então, a questão é, né? Se você guardar as devidas proporções, não é diferente daquilo que o liberalismo prega, né? Que é uma infantilidade, para não dizer uma irresponsabilidade do ponto de vista de lidar com o mundo. O que o liberal quer? O liberal quer vender o seu saco de arroz a R$30, né? Ah, mas vai ter gente que não vai conseguir pagar. Exploda-se, né? Ah, mas o liberal quer vender o seu gás a R$200. Exploda-se quem não puder comprar o gás. E aí, qualquer nação responsável vai dizer: o Estado existe para poder vender o arroz a um preço que todos possam pagar para não morrer de fome, né? O gás de cozinha, a energia elétrica, ela precisa ser acessível para todos, né? Uhum. E a cadeia de produção, ela tem que ser sustentável e não pode ser o lucro ou a exploração da venda desse recurso, não pode pautar se as pessoas vão ter acesso ou não, né? E aí você tem duas liberdades: ou a liberdade do FDP, que quer vender ao preço que quiser, que quer se chamar de liberal, ou a liberdade da maioria das pessoas, inclusive dos mais pobres, de poder ter acesso aos bens de consumo mínimos, né? Sim. Então, esse governo que tá aí serve ao liberalismo, que quer garantir a liberdade para aqueles que já atendem
demais, né? E que não estão afim de ajudar outras pessoas a terem mais liberdade. Porque, muito claramente, se tem a ideia de que se os menos abastados tiverem mais acesso a bens de consumo, tiverem mais acesso a outras liberdades, isso vai causar problemas para eles, né? Dá para perceber o nível de infantilidade desse tipo de tratativa? Uai, basta lembrar, né, Alexandre, dos discursos do ministro da Fazenda, que falava que a filha da empregada estava indo na Disney, né? Eu lembro da minha irmã falar assim, eu sou a filha da empregada que viajou e fez intercâmbio e foi pra fora, né? E não tenho nenhuma vergonha disso. E qual o problema que eu conquistei essas coisas, não é? Eu falo mesmo, você também, que foi pra fora viajar e conquistou, por mais que tenha sido bolsa, foi por suas capacidades, por seu esforço também. Sim, sim. Não é? E isso deixa as pessoas que já habitavam essas hostes, esses locais, esses círculos, muito mal, muito mal. De ver pobre, parece discurso lulista, mas não é não, mas é fato, não é? De ver os pobres ocupando lugares que sim são deles também, a cidade, os transportes, o mundo é de todos, não é? E o incômodo de ver essas pessoas vivendo essas realidades, vivendo em faculdades, fazendo faculdade pública, né? Pegando ali financiamento e conseguindo terminar suas universidades, cota para negros, né? Essas pessoas não conseguem suportar esse tipo de coisa, justamente porque elas são donas desses pequenos espaços. E para elas, o consumo existe só para esse grupo, e aí quando é promovido um mínimo de liberdade para que as classes menos abastadas ou colocadas à margem tenham acesso a essas realidades, isso incomoda. E aí sim você vai voltar para um tal conservadorismo, para um tal liberalismo, que é na verdade a defesa do rico continuar rico e fechado no seu lugar. Esse é o fato. Essa é a realidade. O que mais dói, Alexandre, é ver gente que está totalmente de fora defendendo isso. É como defender a vidraça e não o olho arrancado no protesto. Entendeu? E é esse o discurso neoliberal hoje muito presente. Lógico que há toda uma questão econômica, há uma série de outras nuances, mas como esse discurso maldito entrou de tal maneira na gente que as pessoas estão pouco se lixando para aquilo que é a coletividade. Tem 2.000 pessoas morrendo, tudo bem, eu não estou, né? O importante é que a vacina vai chegar para mim já rapidão, mas a gente não tem que se lembrar que sim, que bom que a vacina vai chegar, mas que desde dezembro que tem de gente morrendo é que poderia ter sido vacinada e não foi. E tem gente indo fora do país se vacinar e falando, bom, pelo menos eu ajudei um pouco. É esse tipo de pensamento que o neoliberalismo incute, operacionaliza e que a gente compra como se fosse normalidade. E isso destoa do discurso religioso. Isso não é vida. Isso não é vida. E nem liberdade, porque é a liberdade do outro, não a nossa. E pra mim isso é muito evidente, Pedro, que as pessoas que morrem hoje no Brasil, né, pelo menos no Brasil, mas se você for ver em outras partes do mundo também, sobretudo as pessoas que morrem por conta do coronavírus, mas também as pessoas que morrem por conta da pandemia da fome e de tantas outras mazelas, elas morrem, né, simplesmente para que outros tenham a vida em abundância, não aquela que Jesus falou, né, que seria uma vida simples, uma vida bem vivida, digna, né, mas a vida em abundância da abundância dos bens, né? E eu fico impressionado como algumas coisas têm um preço alto simplesmente para que possam ser de fato exclusivas, para que seja só de algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é muito marcante para os dias de hoje e que simboliza bastante esse povo que bate palma, que venera esse governo que tá aí. A camisa da seleção brasileira do Brasil que custa 500 contos. A seleção da CBF. A seleção da CBF, a seleção dos jogadores que resolveram jogar a Copa América. Veja só, quem diria que os jogadores iriam topar jogar a Copa América? A Copa América, né? Cara, a gente tá achando que é Sócrates, né, Alexandre? Não é, né? Não é. Agora, sabe por quê, Pedro, que custa R$500 uma camisa oficial de 2021 da seleção brasileira? Pra
pra dizer pra você que é pobre, pra você que não tem condições, porque você sabe que vai faltar na sua casa algum gênero de primeira necessidade se você comprar essa camisa. Você não pode ter. Só quem pode ter é A, B e só. Você não pode ter. É só A e B. Sim. É isso, né? E aí quando você vê esse pessoal vestido com essa camisa, desfilando na rua, de motocadas e tal, estão querendo dizer, olha, nós podemos, nós mandamos, né? Porque por muito menos se tirou uma presidente legitimamente eleita por conta de uma tal de pedalada e que depois fala, pois é, não teve pedalada, né? E o cara que no impeachment da presidenta falou assim, eu dou o meu voto pra tirar esta presidente democraticamente eleita, homenageando um torturador, uma pessoa que ia contra as liberdades das pessoas, sabe? Essas pessoas que hoje fazem coro com o nome desse cara, chamando de mito, vestido com essa camiseta, não estão nem aí nem pra vida, não estão aí nem pra democracia, não estão nem aí pra ver um país decente e com vida em abundância pra grande maioria de nós. Sim, e não estão nem aí pra liberdade dos outros, né? Estão pra própria. Eu acho que no fim, esse exemplo da camisa, ele acaba sendo um exemplo da própria exclusão, né? Ele é um distintivo daquilo que é a própria exclusão causada aí pelo sistema, né? É muito símbolo junto, né, Pedro? É muito símbolo junto, não é? Agora, por fim, Alexandre, a gente vê a coisa caminhar também, não é? A gente tá falando aí de vida e liberdade, é que essa liberdade, a gente falou, elegeu defendendo a vida, não consegue cuidar da vida, então deixou o discurso de vida de lado. Não se fala mais de pró-vida. Agora, se falar de liberdade. E vai chegar um momento em que ele vai fazer o quê? Ele vai privar você de liberdade, não é? É o desejo de todo autoritário. É o desejo de todo ditador, não é? É o desejo de todo... É ter o total controle, o controle mínimo e máximo sobre as pessoas. E é, talvez, o passo que vem começando a acontecer. E não acontece de maneira tão ostensiva quanto se parece, mas pontualmente. Por exemplo, protestos em Pernambuco. E aí, então, o comandante da PM do Pernambuco, né, mesmo contra a orientação do chefe da PM, o chefe geral, que é o governador, mesmo contra todas as evidências, manda a polícia atacar e tira o olho de 2 cidadãos que não estavam nem se manifestando. E o erro já começa aí. Bala de borracha da cintura para baixo. É incrível a mira desses policiais em acertar o olho, não é, Alexandre? São muito bons nisso. Olha... E aí você vai criando uma espiral de silêncio e de medo. Além disso, teve invasão de sede de partido de esquerda em Recife também. Nada disso é coincidência. Nada disso. Você vê policial em Goiás prender um professor porque carregava no carro fora Bolsonaro genocida. Um policial que tinha o mínimo de instrução, dizendo que aquele homem atentou contra a Lei de Segurança Nacional. E aí você vê pontualmente o autoritarismo tomando conta. Volta lá no programa lá atrás, quando a gente fala da milicianização, é o que vem acontecendo, infelizmente, com alguma parte das polícias militares. Elas que são máquinas de matar pobre. O Alexandre foi muito pontual num programa lá no Bibotalk, quando falou, no futuro, quando estudarem sobre a polícia militar no Brasil, vão entender que ela foi feita para matar pobre, não é? Hoje, a gente não consegue dizer isso tanto, não é? Mas no futuro, isso vai ser muito claro, muito claro. E aí, então, você vê pontualmente o discurso de liberdade tomando um discurso de autoritarismo. E aí, aquela velha história. Primeiro buscaram os judeus, mas como não era judeu, não me importei, não é? Que todo mundo diz que é do Brecht, outros dizem que é de outro, eu também não tô nem aí pra saber quem é, não é? Mas é assim, de fato, que vai se construindo um discurso autoritário. Primeiro se eleva à liberdade, depois, para defendê-la, suprimem-a para poder devolvê-la e nunca se devolve. Sabe quando aconteceu isso no Brasil? 1964. Fica aí, a história só se repete. Só se repete. E outro ponto aí, histórico recente, foi o tal do ex-ministro da Saúde, que
fez um monte de coisa errada, né? Mas aí, no fim, o exército brasileiro ficou de ver se era uma questão disciplinar ou não, se punia ou não. Uma ação do Pazuello junto com o presidente, né? E servindo praticamente de cabo eleitoral num discurso desses aí, pra levantar a galera, né? E o Foca levantou essa bola de que esse era um momento crucial onde você via a subserviência das Forças Armadas a esse projeto aí de lambeção de botas dos neoliberalistas, né, por parte do governo. E, cara, né, 64 tá batendo as portas de novo, né? 64 foi um período nublado e terrível para algumas pessoas no Brasil e para outras não. Então, vão falar para você que sim, estão defendendo a liberdade. Vão falar para você que sim, estão defendendo a vida. Só não vão falar para você que não é nem a sua liberdade e nem a sua vida. Que vai sobrar para você a obediência e a miséria, né? A vida mais no seu estado pior possível, né? De subserviência, simplesmente. Sim. Eu acho que para terminar, Alexandre, esse final de semana conversando no almoço, né, com a minha irmã, meu cunhado, a Letícia, meu pai, minha irmã perguntou assim, você acha que o Bolsonaro vai aplicar um golpe? Eu falei, não, o Bolsonaro já é o golpe aplicado. Né? E mais ainda, a gente tem que dizer, depois dessa história do Pazuello, e que o Foca falou e que o Alexandre afirmou, que esse governo atual no Brasil é um governo das Forças Armadas. É um capitão expulso, há uma série de generais lá dentro. Então, sim, ele é um governo das Forças Armadas. Lembrem-se disso, brasileiros. Olhe como é o Brasil governado pelos militares. Não foi bom de 64 até o início dos anos 80 e não está sendo bom desde 2018. Desde antes, mas desde 2018. Prestem atenção. Nós, sim, vivemos hoje um governo militar. E o Alexandre já está procurando hospedar uma conversa num servidor lá onde, Alexandre? Na Estônia? Na Estônia. Na Estônia. Então, se mudar o feed, você já sabe por que é. Chega, né, Alexandre? Se você tiver que procurar na Deep Web... Exato. A gente vai gravar em preto e branco. Bem isso. Eu quero dizer que é tenebroso tudo isso, né? Você dizer que já é um governo militar é muito triste, porque a gente vai constatando, vai chegando à conclusão de que a gente pensou que estava vivendo numa democracia, né? E parecia que todas as instituições estavam funcionando bem, obrigado. E no fim é o eterno jogo do poder que tá dando as cartas, e de que liberdade mesmo, sobretudo liberdade política, a gente tem bem pouco, né? Sim. Então, qual o próximo passo? O que a gente faz com essa constatação? O próximo passo é exigir vacina, foca na CPI, na exigência de vacina, não entra nessas cortinas de fumaça aí, não é, que o presidente lança, não, seleção, essas coisas não, foco na CPI, foco na vacina, e com a vacina no braço, um conselho que eu te dou, vacinado, imunizado, com uma boa máscara PFF2, vai sim pra rua fazer protesto. Imunizado e com máscara boa, PFF2, que é barato, R$3,50 você compra uma na Leroy, paga nós, vai pra rua, não deixem que lhe tolhe a liberdade, mais do que isso, lute por ela, mas antes exija vacina no braço, que era pra ter desde dezembro do ano passado. Todo mundo que morreu de dezembro pra cá pode colocar pelo menos uns 80% na conta do governo militar federal. Um beijo. Olha, eu acho que não é o próximo passo suficiente, mas isso que o Pedro falou já é um bom começo. Vamos ficando por aqui então. Quem sabe nos próximos pensamos em próximos passos. Um abraço. E um aperto de mão. Salute! Um aperto de mão enquanto as nossas mãos ainda não estão algemadas. Meu Deus, que medo. Coragem, que povo na rua sempre vence tudo. Vamos lá, tchau, tchau. Um olho no peixe, outro no gato.